esse sistema, e gostaria de desejar a todos um bom dia, uma manhã de aprendizagem, um abraço forte a cada um de vocês, obrigada pela presença, e que possamos colher grandes frutos a partir desse diálogo aqui com o Expedito. O Expedito tem sempre uma forma muito clara, muito objetiva de trazer para a gente esses sistemas, né, essas possibilidades, essas ferramentas que facilitam o nosso dia a dia dentro da Secretaria de Educação, dentro das escolas, e agora também, né, dentro das nossas casas, né? Então, obrigada, Expedito, obrigada, Gustavo. Vamos ao sistema de acompanhamento e monitoramento da educação. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Obrigado pelas palavras. E realmente foi um trabalho de construção, né, uma construção com muitas mãos. A gente gosta de colocar isso, porque quanto ao sistema, a gente, quanto INTER, a nossa responsabilidade foi exatamente transformar isso num sistema, né, juntamente aqui com meu parceiro aqui, o Gustavo, que desenvolveu toda essa parte de lógica do sistema, juntamente com as ideias que nós coletamos da equipe de assessoramento, e realmente, né, com a capacidade que o pessoal teve de buscar todas essas possibilidades, né, e aí a gente realmente estende aí a Andréia, a Helena, a Elisângela, toda a equipe, né, que formar para que a gente pudesse chegar nessa solução, né, uma solução que pudesse trazer de forma simples para que o professor possa estar avaliando, né, esse nosso aluno, num ano aí tão atípico, né, com tantas interrupções, e também, mas a questão não é só essa, a gente acabou, de certa forma, né, produzindo um material que eu acredito que a gente vai estar, né, trabalhando ele daqui para frente. Então, assim, ele é um sistema extremamente simples. A primeira coisa que eu coloco em relação ao sistema é que ele é um sistema, na verdade, atrelado ao Sigeduc, tá? O Sigeduc, ele é o nosso sistema de gestão acadêmica, né? Tem uma lei que foi colocada exatamente para que a gente possa ter essa organização dos dados, e a partir daí a gente trabalha, né, toda essa questão com relação à questão do sistema, né? Então, assim, o sistema ele tem conexão com o Sigeduc, porque a ideia foi facilitar, de certa forma, o processo, e aí a gente fez essa conexão com o banco, principalmente coletando informações a respeito de alunos e professores, já que o alvo principal do sistema é dar esse fechamento, né, esse fechamento pedagógico de avaliação do aluno, que logicamente está lá, né, que no dia a dia, junto com o professor, desenvolvendo suas atividades. A ideia do sistema ele é muito mais pedagógico, ou seja, através de informações que o professor é o dia a dia dele, né? O professor sabe avaliar, por exemplo, quando é que o aluno está vindo para a sala de aula, quando é aquele aluno que é mais engajado, aquele aluno que demonstra ter um aprendizado melhor, né? Assim como aqueles que não têm uma aprendizagem tão eficiente. E aí, essa questão é uma questão de observação. E a ideia da observação, de verificar a atitude, comportamento do aluno, ou seja, essas ações mais direta, né, que realmente é a ideia, quando se fala a questão pedagógica, essa visualização, como é que está o andamento desse aluno, do dia a dia dele, é que a gente trabalhou. E a outra lógica, que é a questão da aferição, ou seja, da nota, do conceito, nós trabalhamos, logicamente, baseado em toda a questão da lógica desse sistema de avaliação. A gente verificou todas essas questões possíveis, como é que a gente pode estar avaliando essa questão desse aluno, e baseado nessa lógica, o sistema criou essa lógica. Nós criamos esse algoritmo, inclusive um algoritmo, na verdade, exclusivo, a gente pesquisou alguns algoritmos de inteligência artificial para colocar no sistema,
eu fiz várias análises de algoritmo nesse contexto de inteligência artificial e verificamos que, na verdade, eles não se enquadraria nesse processo, então se não tinha, a gente criou, né? E foi isso que a gente fez. O sistema ele consegue fazer esse julgamento bastante justo, tá? Eu quero deixar a secretária à vontade, né, para estar acompanhando, e já que nós vamos fazer uma apresentação bem mais técnica desse sistema, e a secretária fica à vontade quanto a ficar. Expedito, eu estou indo acompanhar lá pelo YouTube, junto com a equipe que está participando lá, tá? Tá bom, então, secretária. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Então, pessoal, nós estamos visualizando aí a interface principal do sistema, tá? Eu estou aqui com o meu colega aqui, né, trabalha, meu parceiro aqui junto ao NTE, coloca a câmera aí, Gustavo. O Gustavo Pantoja. Gustavo Pantoja, ele é desenvolvedor, né? Foi que desenvolveu toda a parte lógica, né, do sistema, toda a parte de codificação, e juntamente comigo, na parte de análise, a gente conseguiu pegar todas essas ideias, né, junto aí com os nossos colegas gerentes, Andréia, Helena, Elisângela, né, toda a equipe, né, juntamente com o nosso coordenador Ian, e a gente conseguiu criar construir isso, né, as discussões com o Formar, né, com o Flávio, com o Juliano, ou seja, a gente fez toda essa junção. Pois bem, vamos mostrar, o sistema é tão simples que 5 minutos a gente consegue entender o processo, para vocês terem ideia, tá? O sistema ele tem 3 áreas importantes. Ele tem uma área de administração, que é a administração geral, a gente tem toda a administração do sistema, de conexão com o Segueduc, a questão até mesmo de algumas situações, por exemplo, de colocação de feedback, de recursos, tá? Toda essa construção administrativa, ela vai ficar com a gente, NTE, né? Mais especificamente comigo para fazer esses registros, né? E aí, com aprimoramento juntamente aí com o Gustavo. Nós vamos ter uma área que é a área de coordenação. Essa área de coordenação, não estou colocando somente o coordenador pedagógico. Coordenação é a coordenação da escola. Isso pode ser um secretário escolar, pode ser um diretor, pode ser o próprio coordenador pedagógico, né, que é o que está mais diretamente ligado com o professor. E essa área de coordenação, ela é uma área que nós vamos ter a seguinte possibilidade, né? O sistema, como ele está conectado ao Segueduc, então, por exemplo, todas as escolas que fizeram o cadastro, né, enturmaram os alunos, alocaram os professores, ou seja, fez o percurso normal do sistema, né? Quem está inserido no Segueduc sabe como é que funciona. Essas escolas já estão aqui dentro do sistema. Então, para o professor fazer o acesso, ele vai entrar, né, logicamente, com o acesso dele, tá? Para fazer, né? Logicamente, ao entrar, ele vai, logicamente, identificar suas turmas. Então, as suas turmas já estão aqui dentro. Ele vai só entrar para avaliar, tá? Então, ele não vai ter esse problema. Com relação a isso, se tiver tudo certinho lá da escola. Agora, sim, existem situações no sistema que a gente identificou que tem escola, por exemplo, que não está no sistema, tá? A gente tem pedido, inclusive, através da coordenação, né, através do coordenador Ian, solicitando aí a questão que as escolas façam, pelo menos nesse processo agora, a questão do cadastro dos alunos e a enturmação. Todas as escolas, sem exceção, podem fazer isso, principalmente as escolas que ainda não estão inseridas no sistema. Por que fazer esse cadastramento e essa enturmação? Porque esses alunos vão aparecer aqui dentro do sistema de monitoramento, já que esse sistema, na verdade, ele é uma ponta aí do Segueduc, tá? E aí você não precisa fazer cadastro aqui dentro, você já faz no Segueduc, já está lá dentro, até porque a proposta do sistema é finalizada no Segueduc, tá? Nós vamos só fazer um bypass aí, ou seja, vamos fazer um pulozinho
para avaliar de forma mais pedagógica, não mensurando por nota, tá? Porque essa é que é a ideia. Então, a ideia é que as escolas possam fazer, as escolas que não estão inseridas no sistema, nesse sentido, fazer pelo menos o cadastramento e a intimação, tá? Vai fazer isso, aparece aqui dentro do ambiente. É isso que a gente trabalhou, né? Isso que foi feito com relação à questão do sistema. Então, essa é, é um primeiro passo. O sistema também foi feito para aquelas, por exemplo, as escolas da rede estadual, todas elas, de alguma forma, estariam dentro do sistema, tá? Pelo menos a relação de escolas estão lá dentro, o que faltaria apenas que a escola fizesse esse processo inicial. Para isso, pessoal, professores, nossos professores, diretores, coordenadores, eu aproveitei essa oportunidade até para facilitar um pouco esse processo de entendimento, porque a gente sabe que existem algumas mudanças, né, de secretaria, de gestão de escola, e às vezes uma capacitação que a gente faz com determinados secretários, com determinado diretor, quando as pessoas se perdem em razão, né, às vezes da mudança, e é um processo normal, né? Isso não é atípico de escola, porque é um processo normal. Em razão disso aí, para facilitar, nós, quanto NTE, juntamente com a minha equipe do NTE, tá? Nós formulamos, na verdade, uma página, né? Chamei aqui de FAQ, FAQ Sigeduc, que está nesse endereço, inclusive está embaixo desse vídeo, está a descrição desse endereço aí, mas é bem simples, pega o domínio da NTE, nte.ap.gov.br/FAQ Sigeduc. E nós colocamos aqui, tá, um help do Sigeduc. Nessa parte aqui, né, acima, está todos os materiais em PDF, tá? Quem gosta de fazer uma leitura, né? E aqui embaixo estão os vídeos produzidos pela equipe do NTE, pelo Alan e pelo Danilo, né? E esse material foi avaliado aí juntamente com o Gustavo Costa da ESIG, né? E aí com a avaliação da professora Dina e professor Guedes, que fizeram, né, a avaliação desse material. Além disso aí, a gente tem também, vai acrescentar mais materiais. Por que nós estamos colocando isso aí, gente? Porque precisam estar, para saber sobre o Sigeduc, se tiver as dúvidas, vai só nesse endereço aqui. Vocês vão achar tudo que está aí, relação ao Sigeduc. Vamos colocar mais coisinhas aí a respeito da questão do ZEP, do professor, do aluno, etc. No momento, nós colocamos só esse material aqui, porque ele, nesse momento agora, do sistema de monitoramento, ele vai ser importante porque dúvidas vão surgir. E aí, nós temos os vídeos materiais para que, né, as escolas, o secretário escolar, o coordenador, né, o diretor que tenha dúvida, que não sabe como é que funciona, é só entrar aqui e ele vai ter esse acesso a esse material. Pois bem, uma outra questão também que eu gostaria de colocar, né, e aí, é a questão das escolas, dos municípios, né. Nós temos um regime de colaboração, né, Cobrar Amapá, que também entraria a questão dos municípios, tá? O sistema também está preparado para isso. Se algum município, alguma escola dos municípios queiram também participar desse sistema para avaliar os seus alunos, nesse momento, vocês podem fazer tranquilamente seu cadastro, dos seus professores, dos seus alunos, e fazer o mesmo processo de avaliação que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Esse processo aí, depois vocês vejam aí conjuntamente aí com a nossa secretária, né? E com o coordenador Rian, para ver como é que vai fazer esse processo até dessa adesão ao sistema, tá? A gente vai estar acertando isso aí, mas assim, o sistema está preparado, pronto para receber as escolas do município, né, que não estão no Sigeduc, que na verdade não faz parte da rede estadual, mas que também precisam fazer nessa avaliação, porque a ideia do sistema é ajudar todos, né, ajudar ao professor, ajudar principalmente nossos alunos, né, que
que numa situação que ninguém teve culpa, né, no processo, aconteceu, foi atípica no Estado, mas a gente tem um caminhamento a ser dado, né, muitas questões foi debatido na Secretaria para chegar aí a um resultado, né, a uma situação que consiga minimizar, né, e de certa forma dar uma solução para todos, né, da melhor forma possível, sem prejudicar ninguém, tá? Pois bem, então a ideia do sistema é, essa aqui é a interface do sistema, também o endereço está colocado aqui. Só lembrando para vocês, tá? Se alguém perguntar, poxa, mas já pode usar o sistema? Na verdade, quem tem um acesso ao sistema do seguidor vai ter acesso aqui dentro. Só que hoje a gente não aconselha entrar no sistema para fazer nenhuma avaliação. Por quê? Nós vamos hoje fazer alguns ajustes, tá? Finalizar aqui alguns pontos, porque são muitos pontos na discussão que a gente faz, principalmente o Gustavo, a gente debate muito aí a respeito do sistema. E, de fato, não vamos deixar a partir de 8 horas da manhã, caso já se tenha essa questão da questão da avaliação, né? Se quiser entrar no sistema para fazer o processo, já pode ser feito. Até porque eu vou estar passando também, conversando com a equipe, né? Com a equipe de gestora desse processo de assessoramento, para estar, inclusive, ainda levando essas orientações à rede. Mas, de fato, o sistema está pronto amanhã. Hoje, se entrar, se fizer alguma informação, ela vai ser perdida, porque a proposta é que até o fim do dia a gente vai zerar todas as informações que tem lá dentro, que a gente faz teste, e isso, a partir da manhã vai estar valendo para que todas possam estar utilizando o ambiente, tá? Gustavo, você quer iniciar falando na parte da coordenação? A gente pode iniciar pela parte do professor, que é a Tá. parte ligada direto ao Estado, e a parte de coordenação a gente fala diretamente para os municípios aqui no Tá, vídeo. tranquilo, então vamos lá. Então, eu vou pegar aqui um CPF, tá? Eu vou pegar um CPF de uma professora realmente da rede, tá? Vou pegar esse CPF aqui. Então, olha só, o professor vai entrar aqui, por enquanto tá esse login aqui, né, o CPF, ele vai acessar o ambiente, e esse é o painel do professor. Olha, vocês vão ver o quanto é simples o sistema, tá? A gente tem aqui uma sequência de botões que, na verdade, ele segue essa ordem aqui, né? Essa leitura aqui da esquerda para a direita, como é a nossa leitura aqui né, na nossa parte aqui, né? Nós fomos alfabetizados, né? A lei da esquerda para a direita, né? Só que oriental que lê o contrário, da direita para a esquerda. Então, olha só. Nós temos aqui 3 botões importantes: exibir período, exibir recursos e ver turma. Quando eu entro com CPF, no caso aqui, eu entrei o CPF dessa professora, tá? Dessa professora aqui, isso aqui é real, essa professora existe, ela tem uma turma lá na escola, né? Essa professora trabalha nessa escola, tá? E tem essa turma aqui, tá? Então, olha só. Então, tá aqui a turma dela. Esses dados, eles estão vindo lá do Cigeduc, tá? Se a professora tiver outra turma, vai aparecer as outras turmas da professora aqui dentro do ambiente. Se tiver 10 turmas, vai aparecer as 10 turmas aqui dentro do ambiente. Então, o painel é bem limpo, vocês estão vendo aqui que só tem aqui esses 3 botões. Como é que começa o processo? Bom, como vai ser o processo, a gente pode trabalhar isso né, conforme a sua, né, como é que você vai trabalhar esse processo durante o período, né? Por exemplo, eu vou começar a questão do período, porque eu vou ter várias, né, eu posso ter várias interações de avaliação desse aluno durante aí, né, esse ano que passou. Eu posso fazer esse cadastro do que eu já fiz, tá? Ou do que estou fazendo. Então eu tenho essa possibilidade de fazer, tá? Esse cadastro. Então, olha só, eu tenho aqui um cadastro, tenho aqui a primeira semana, já faz um cadastro aqui, vou cadastrar outro período aqui. Então, vou cadastrar período.
né? Vou colocar aqui, sei lá, eu posso colocar aqui segunda, né? Segunda semana. Posso colocar primeiro bimestre, posso colocar segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, tá? Então, colocando aqui segunda semana. Aí, como eu estou avaliando a semana, eu também posso colocar por dia, né? Mas a ideia é que para a gente poder avançar no processo, né? Uma das sugestões é trabalhar por período mesmo, por bimestre. Então, estou dando um exemplo aqui de trabalhar por semana. Então, coloquei segunda semana, vou colocar a data aqui, vai aparecer o calendáriozinho aqui. Então, imagine que eu vou trabalhar essa semana mesmo. Começar dia 14, que foi ontem, tá? Vamos colocar a semana seguinte, dia 21, tá? E vou encerrar, dia 21, vou ser a semana até o dia 25, tá? Então, coloquei segunda semana, que eu trabalhei a semana agora foi de 14 a 18, vou trabalhar a segunda agora, que é de 21 a 25. Aqui eu vou colocar ou o conteúdo, tá, que eu vou trabalhar, ou posso colocar uma habilidade que eu quero desenvolver, tá? Uma descrição. Então, aqui seria uma área de descrição de conteúdos, habilidades que o professor quer desenvolver, tá? Então, eu vou trabalhar alguma coisa aqui, né? Eu vou trabalhar, por exemplo, aqui, sei lá, colocar aqui frações, por exemplo, tá? Mas claro que eu não vou colocar, né? Vai ser só esse item, mas vou colocar aí, na verdade, qual é o contexto que está trabalhando com esse aluno. Então, tudo certinho aqui, não esquecer os campos, e eu vou cadastrar essa segunda semana. Então, olha aqui, está cadastrado a primeira semana e a segunda. Então, o primeiro processo é cadastrar o período, para dizer o que é que você vai trabalhar naquele período, né, com o seu aluno. Então, ótimo, é só isso aqui, não tem dificuldade, é só registrar isso aí, né, colocar o nome, a data e o conteúdo, a habilidade que você vai trabalhar. Vou voltar aqui, já fechei essa primeira parte aqui, que é a parte do período que eu estou trabalhando, e vem aqui exibir recurso. Essa parte de exibir recurso é a parte mais interessante do processo, porque é o que será avaliado, né? O que o professor vai ter, ou que se trabalhou com o aluno, para ser avaliado, tá? Aqui, esse cadastro nós já deixamos pré-configurados. Por quê, gente? Durante esse processo de março até o presente, a gente coletou todas as possíveis, né, ações que, né, professores conseguiram executar nas escolas. Outras também que a gente buscou, também até em outros estados, o que foi possível ser trabalhado durante esse período. E não somente isso, mas o que de fato o professor consegue trabalhar em termos de recurso, né, de recurso pedagógico, tá? Então, por exemplo, nós colocamos aqui apenas os títulos, né? Por exemplo, Central do Enem, que é a nossa central, né, que faz trabalho aí fantástico aí junto aos alunos, de fazer essa revisão, né, para poder dar essa oportunidade ao aluno fazer uma boa prova. A Central do Enem é um recurso, sim, porque nós temos uma equipe de professores, né, que produz material, produz vídeo, produz texto, né, ou seja, eles ministram aulas online, que é uma fonte riquíssima de conteúdos que o aluno, logicamente, vai estar aí, né, se servindo dessa aprendizagem dada pelos professores da Central do Enem, tá? Então, um recurso importantíssimo, tá? Aí tem o Criança Alfabetizada, o programa fantástico aí do Criança Alfabetizada. Esse Criança Alfabetizada, na verdade, estou falando dos livros, né, que as escolas recebem para executar suas atividades. Então, nós temos o livro, tá? Os livros que também foram utilizados, podem ser utilizados. O YouTube, né? O YouTube, porque, por exemplo, você está no Enem, utiliza o YouTube, ou pode ter sido recomendado algum vídeo que o professor passou, né, no canal do YouTube, e assim vai. TV Assembleia, tá, gente? A TV Assembleia nós estamos exibindo durante os meses anteriores, nós exibimos conteúdos, né,
a partir dos anos finais, né, da sexta até o ensino médio, a terceira série do ensino médio. Foi exibido 8 semanas de conteúdos pela TV Assembleia, tá? Que é o nosso canal 7.3, que a gente tem essa parceria. E, recentemente, na semana anterior, nós iniciamos o trabalho também com conteúdo da Central do Enem, e também nós estamos com materiais de vídeo do Centro de Mídias do Amazonas, que também nós fizemos parceria, a Secretaria de Educação fez parceria com o Centro de Mídias do Amazonas, para a gente estar exibindo os vídeos produzidos por ele também, que está sendo exibido aí de 8 às 10, de 14 às 16, né, de segunda a sexta, tá? Então, olha só, e aí vai uma série de recursos. Nós temos WhatsApp, Google Meet, Skype, Google Classroom, Zoom, apostilas impressas, tá? Virtual, tem gente que conseguiu utilizar a sala virtual, né, a escola virtual do Sigeduc, né, que é um recurso importante para a gente, né, também nesse processo, inclusive vai ser muito importante para o ano que vem, tá, usando esse recurso dentro do ambiente do Sigeduc, já que lá está todos os alunos, tá, as turmas, né, professor? Nós temos Facebook, Instagram, o livro didático também, que é um outro recurso que a gente observou que é muito utilizado ainda pelo nosso aluno, escola digital, que usa as odas, né, os roteiros de estudo. E aí vem e-mail, né, mensagem, né, por mensagem, né, ainda usa-se isso aqui, apostilas em PDF, projetos temáticos, tem escola, né, tem professor que conseguiu trabalhar com projeto, que inclusive eu acho uma ideia fantástica, você pode estar passando um projeto para o aluno estar investigando, buscando, né, e desenvolver essa habilidade, né, da investigação, da experimentação junto ao aluno. É a questão dos enigmas, a resolver. Isso aqui eu coloquei porque é interessante, porque a gente tem uma metodologia ativa chamada, né, que é a resolução de problemas, né, a aprendizagem baseada em problemas, que é muito interessante também, e jogos digitais educacionais, né, também se pode ter utilizado. Esse recurso foi que eu elenquei, né, sendo, né, junto aí com o André me passou parte desse recurso, aí eu complementei os recursos que ela tinha me passado, né. Claro que se algum professor tiver alguma sugestão de recurso, professor, usei isso aqui, é importante cadastrar no sistema, beleza, joia, manda aí para a equipe, a gente cadastra isso aqui dentro do sistema, tá? Não está limitado só a esse, pode colocar mais, mas foi o que a gente pensou, que a gente buscou de pesquisa, mas com certeza algum professor deve trabalhar algum recurso diferente, que é importante a gente estar cadastrando. Pessoal, fiz questão de falar um pouquinho dos recursos, porque ele vai ser o porquê nós vamos estar, de certa forma, né, tendo referência para fazer essa avaliação do aluno, tá? E como falei a vocês, durante todo esse processo que a gente percorreu de março para cá, das sugestões que a gente fez, o primeiro trabalho que a gente fez com a secretaria, né, dessa divulgação do que a gente poderia estar orientando para que pudesse ser feito na escola, e o que a gente tem até hoje, que a gente está, né, se implementando através da nossa página lá, né, Aprendizagem em Casa, que a gente elencou todos os recursos, e é o que tem, que a gente conseguiu elencar aqui dentro, tá? Então, como falei para vocês, se caso tenha mais algum recurso, a gente pode cadastrar tranquilamente dentro do ambiente. Bom, uma vez que o professor entra nessa área, né, depois dessa explanação do que é os recursos, você, professor, vai dizer se você aplicou esse recurso de forma presencial ou não presencial. Certamente muitos deles foram não presenciais, mas pode ter acontecido de ter algum tipo de aplicação que foi presencial. É importante colocar isso até para a gente dimensionar, né, o que foi colocado de forma não presencial e presencial. Claro que tem alguns recursos aí que só é não presencial, como, por exemplo, a questão do YouTube é não presencial, tá? Mas a gente deixou colocando presencial. De repente, o professor pode ter a sala, colocado uma TV e ter exibido lá, né, na internet ou no laboratório. Bom, isso é uma questão que cada professor vai saber dizer, né, o que ele fez lá juntamente com seus alunos, tá? Mas deixando essas opções. Mas a questão toda aqui não é só selecionar
se o recurso é presencial ou não presencial. É porque também, no caso aqui, o professor vai definir, vai escolher quais recursos ele trabalhou com aquela turma. Porque, por exemplo, ele trabalhou com todos esses recursos aqui, com esses 20 recursos que tem aqui, né? Não trabalhou. Ele poderia ter trabalhado com 2, com 3 recursos, né? Trabalhado com 4. Então, ele vai selecionar aqui. Quando ele faz esse cliquezinho aqui, na verdade, ele está selecionando qual é o recurso que ele vai trabalhar, tá? Porque esse recurso que ele vai aparecer lá na turma que ele selecionou, tá bom? Então, quando ele clica aqui no botãozinho salvar, olha, esses 3 aqui é porque eu já salvei. Então, já está salvo, então quer dizer que essa professora está trabalhando com esses 3 recursos, tá? Lembrando que depois a gente vai zerar isso aqui, né? Para a professora depois selecionar o recurso que ela trabalhou. Então, eu posso selecionar qual recurso que eu quero trabalhar, tá? Para que apareça lá. Lembrando que isso aí faz com que cada professor diga quais são os recursos que ele trabalhou. Pode ter trabalhado, pode ter trabalhado com 1, com 2, com 3, 4, 5 recursos, tá? Então, isso aí vai ficar, na verdade, a cargo do professor definir quais recursos que ele trabalhou. Então, ele tem que clicar aqui dentro, se ele foi presencial ou não presencial, e clicar em salvar. Quando ele clica em salvar, ele fica nesse formato aqui, ó, tá? Muito bem, selecionou o recurso, aí vem para a parte principal do sistema, que na verdade é a ideia, o coração do sistema, que é a parte do V-turmas. O V-turmas é quando ele visualiza a turma dele, tá? Como falei aqui, no caso que a gente pegou só com uma professora com a turma, tá? Mas ele pode aparecer as outras turmas desse professor para ele fazer isso turma a turma, tá? A avaliação, pessoal, como não preciso dizer que a avaliação ela é individual. Eu vou avaliar aluno por aluno, tá? Então, no caso aqui, eu estou avaliando aluno por aluno, tá bom? Então, olha só. No sistema, quando você entra na parte de turmas, aparece aqui a sua turma, né? A escola, no caso aqui a escola Maria Mãe de Deus, da professora, né? Elianei, tá? Eu estou trabalhando aqui com um exemplo real de uma professora da rede, tá? Quando o professor entra aqui, aqui já aparecem as turmas dele, tá? Melhor, já aparecem os alunos, por quê? Porque, na verdade, quando eu entro a primeira vez no sistema, quando você professor, quando entrar a primeira vez no sistema, não vai aparecer os seus alunos aqui, tá? Você vai clicar bem aqui onde tem aqui, ó, migrar aluno. Né? Clica em migrar aluno, tá? Porque quando clica aqui, né, eu estou clicando, está rodando aqui, ó. Ele vai chamar os alunos que estão lá no Cideduc para cá, tá? Ele vai trazer os alunos para cá. Na primeira vez que traz, pode acontecer de um aluno não aparecer, de repente ele clica novamente, vai aparecer esse aluno, e se ele não aparecer de jeito nenhum, a gente tem como fazer esse registro desse aluno, tá? É isso que o Gustavo vai estar mostrando daqui a pouco, tá ok? Então, olha só, então já resolvi o problema. O professor entrou na turma dele, já migrou os alunos, estão todos os alunos aí. Agora eu vou trabalhar a avaliação desse aluno, tá? Aqui eu tenho os alunos, né? Tenho meus alunos no sistema e aqui tem atividades. Essa área aqui é a área de recursos, tá? E tá a área aqui de atividade, né? Pode até colocar, acho que a palavra recursos fica melhor, mas não já que é atividade. Esses 3 botõezinhos aqui, Central do Enem, YouTube, Criança Alfabetizada, foi lá naquela área lá do exibir recursos que eu cliquei lá e salvei. Então, o professor clicou lá, salvou os recursos dele, veio para onde? Veio para cá. Então, vai avaliar cada aluno da sala se ele fez ou não fez a atividade baseada nesses recursos que foram selecionados. Então, por exemplo, se ele clica aqui em Central do Enem, ele abre uma janela, essa janela é igual para todos os recursos. E aí, professor, a avaliação, como eu falo, é algo simples, porque é o seguinte, é algo do dia a dia, do cotidiano do professor, né? Do seu dia a dia com o aluno. Então, você vai responder, na verdade, 2 perguntas básicas e a outra é como você trabalhou com o aluno. Então, por exemplo, tem uma pergunta aqui. O aluno teve orientação
ou um roteiro para a realização da atividade? Você vai dizer que sim ou que não. No caso aqui, nós já deixamos marcado aqui o sim, porque esperamos que esteja, né, que foi orientado, tá? Mas é importante que diga se sim ou que não, porque assim, aí entra a questão da gente ter esse feedback, tá? Para que a gente possa estar vendo qual é o andamento desse aluno, porque uma coisa é certa, a gente vai verificar na questão da aprendizado dele lá na frente, em razão disso aqui, tá? Isso aqui, na verdade, professor, né, coordenador, a ideia é que o professor possa ter esse registro, porque ele vai ter registro aluno a aluno, da situação que ele fez ou não com o aluno, para ele estar observando. Já disse, o sistema ele é de observação do aluno, né? Do que ele fez, do que não foi feito. Então, vou dizer, ele foi entregue, sim, se não, não foi entregue. Mas ele fez a atividade? Fez, sim, ele fez. Beleza, tá? Se ele entregou e ele fez, ótimo, tá? Mas se ele não entregou e ele fez, ótimo. O ruim é se ele não tiver feito. Eu vou marcar que ele não fez, tá? Eu tenho que, nessa questão aqui, realmente nós temos que colocar a informação que realmente tem que ser, né, o que aconteceu, tá, com aquele aluno. Lembrando que isso é aluno a aluno, tá? E não custa nada, é só clicar aqui, ó, marcando aqui, tá? Aqui embaixo tem uma sugestão, né, uma sugestão dada pela Andréia, a professora Andréia, que é a nossa gerente do ensino fundamental, né, educação infantil. Ela deu uma sugestão aqui bem interessante e faz sentido, porque é o seguinte, no caso aqui, pessoal, professor, né, professor, quando você diz que o aluno recebeu a orientação, né, e que ele, na verdade, ele realizou a atividade, é importante que você diga qual foi o feedback que você deu para ele. Por exemplo, você fez a revisão do conteúdo, o aluno fez lá, não, ele assistiu ao lado da central do Enem, né? Ele teve um roteiro que ele tinha que assistir ao lado de frações, né? Aí, de repente, você passou algum exercício, você fez o quê? Você fez correção do exercício, né? Você passou algum exercício de reforço, né? Você pediu para ele fazer uma leitura complementar, você pediu para ele refazer a atividade, né? Ou se fez uma revisão do conteúdo. Tem que ter algum feedback para o aluno, né? O importante é o aprendizado dele. Então, você vai dizer o que você fez com aquele aluno lá diante daquela atividade. Isso é importante porque você tem o professor, quando você tem um feedback do que aconteceu com o teu aluno, tá? Esse feedback aqui, dentro da minha experiência, porque eu também sou professor, né, há 26 anos, e dentro da experiência que eu tenho, né, além da área de tecnologia, eu observei esses 5 pontos, que são pontos que normalmente dá feedback para o aluno. Caso algum professor, né, ele considera que não, ele tem um outro feedback que eu faço para o aluno. Beleza, professor, mande para a gente cadastra aqui dentro, sem nenhum problema, tá? O importante é a gente construir junto esse processo aqui. Isso aqui foi o que a gente coletou, né, das experiências, quanto docente, como eu falei, vocês têm 26 anos de sala de aula também, tá? Então, a gente tem geralmente o que a gente faz e tem feedback ao nosso aluno, né? Essa correção, essa revisão, se for complementar, porque a gente tem que observar se o aluno, né, conseguiu aprender, conseguiu adquirir aquela habilidade, como é que eu reforço aquilo lá para que ele possa estar, né, de fato, concluído, né? Então, eu digo que meu aluno, né, a professora aqui, ela passou a orientação para o aluno, ele entregou, tá? E ela fez, né, para reforçar, ela pediu para fazer uma leitura complementar. Se tiver alguma observação aqui, vai fazer uma observação aqui, tá? Eu vou colocar a palavra teste aqui, porque às vezes tem alguma situação que o professor queira colocar a respeito daquele aluno específico, já que a avaliação ela é específica do aluno, tá? Então, posso colocar uma observação. Lembrando, gente, que isso aqui é um grande banco de dados, que vai ficar guardado aí para que possa consultar a respeito daquele aluno, a respeito, né, do que ocorreu naquela atividade, né, específica, tá? Então, ótimo. Eu fiz aqui, eu vou salvar, né? Tá salva aqui a atividade, né? Depois ele quer ficar marcadinho aqui com a atividade, né, que foi realizada. Muito bem, gente. Estamos finalizando. Então, olha só, ele faz isso com a atividade do YouTube, faz a atividade do Criança Aprendizado, com relação ao livro.
Ou seja, ele faz isso de acordo com todas as atividades que ele elencou, né, ter passado para, né, a sua turma, ok? Gente, depois que ele faz essa avaliação, né, da atividade que o aluno fez, ele vai para a avaliação do aluno especificamente. Essa é o principal ponto do sistema, tá? Porque aqui, gente, é onde você avalia, é como você finaliza no geral. Bom, eu sei que o aluno fez a atividade, né, que ele realizou, feedback foi dado. E aí, eu vou finalizar esse processo com o meu aluno, tá? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui no caso da Ana Clara, eu vou clicar aqui em avaliar aluno. É como se fosse, na verdade, não, na verdade, é uma avaliação, né? Eu vou verificar a partir da visualização esse meu aluno. Então, eu vou aqui avaliar aqui a Ana Clara, tá? Vai aparecer esse outro painel, e esse painel aqui é um painel importantíssimo para o processo, tá? Importantíssimo. Porque aqui vai definir. Porque, olha só, quando o professor trabalha com as atividades, né, que ele julga, que vai estar, né, no dia a dia trabalhando com o aluno, a gente que é professor, a gente sabe que a gente vai criando aquela memória da nossa turma, dos nossos alunos, né, e no período de convivência do dia a dia, a gente vai fazendo aquela memória do dia a dia do aluno, do que ele faz, do que ele não faz. A gente consegue ter essa ideia. Quem são os nossos melhores alunos? Quem são aqueles alunos que, né, têm mais dificuldade? Quem são aqueles alunos que realmente têm bastante dificuldade? A gente consegue trabalhar isso, né? E se eu tenho um sistema para pontuar isso, melhor ainda. Então, aqui, baseado, né, e aí foi um trabalho também, né, de reflexão aí, junto aí com a equipe, né, juntamente aí com o André, com a Helena, com a Elisângela, e juntamente com a equipe do Formar, né, e, logicamente, discussão com as outras equipes da secretaria, gente, porque isso foi muita discussão, e se chegou essa proposta de avaliação por rubrica, tá? Como é que funciona? Esse processo aqui, tentando explicar isso de forma mais simples, né? Eu tenho 3 critérios importantes no processo de avaliação no caso aqui, de um aluno. Eu tenho um critério chamado de presença e participação, tá? Que, logicamente, como é que isso eu falo para né, que eu falei no início, o processo de eu estar avaliando esse aluno, presença e participação, é uma observação, tá? Eu vou estar observando se o meu aluno vem ou não vem. O professor atento, ele consegue identificar exatamente verificar esse processo junto à sala dele. E aqui eu tenho 4 níveis importantes onde eu posso estar avaliando, tá? Então, por exemplo, aqui foi colocado 4 níveis, tá? Lembrando que esses critérios, esses níveis, tá? Eles não foram colocados à toa, tá, gente? Foi feito no estudo, foi verificado, foi discutido, né? Já disse, isso foi trabalhado exatamente com as nossas equipes de consultores, tá? Então, não fui jogado aqui. Se vocês verificarem, isso faz total sentido o que está colocado aqui, quando se fala em avaliação. Então, aqui olha uma que eu coloco que é simples, porque, diga assim, porque são observações que você, como professor, faz no dia a dia. Por exemplo, o estudante não frequenta as aulas, tá? E não frequentar as aulas é uma observação. Qualquer pessoa sabe dizer se ele frequentou ou não as aulas, tá? O estudante frequenta de forma eventual. O professor tem que ser observador, quem é aquele aluno que está participando no processo, tá? O aluno quase sempre frequenta, tá? Tem aquele que vem um dia e 8 não, né? Tem aquele aluno que ele vem sempre, dificilmente ele falta, de vez em quando acontece, né? Porque a gente pode acontecer situações atípicas que a gente pode faltar, né? E o estudante está sempre frequentando as aulas. Então, aquele aluno que começa e termina o ano, ele está sempre em todas as aulas. Então, o professor consegue julgar isso aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui vamos colocar um exemplo aqui,
que meu aluno quase sempre, né, ele frequenta. Então, vou colocar aqui meu primeiro, então, vale o primeiro critério, tá, que é a presença e participação dele. Porque, no caso aqui, ele é presença e participação, né, ou seja, se ele está, tanto ele frequenta, como ele também é um aluno que está, né, que participa do processo em si. O outro critério é engajamento nas atividades, é aquele aluno que se envolve, tá? O aluno que se envolve nas atividades, que você passa um trabalho em equipe, ou que você faz um trabalho que ele vai lá a fundo, né? Ele faz o trabalho com qualidade, ele procura realmente fazer aquela entrega, tá? Isso é importante, tá? Porque isso aí, pessoal, não é só uma questão de nota da escola, né? Uma questão de preparar esse aluno, né, para o mercado que está fora. O mercado ele é extremamente exigente e são esses aprendizados aqui que o aluno leva da escola que às vezes é muito mais importante do que ele resolver uma equação extremamente complexa, tá? Então, olha só, então o engajamento dele aqui até porque se ele é um cara engajado, ele vai saber resolver equação complexa, tá? Então, olha só, no caso aqui, pessoal, o engajamento, ele vai, mais uma vez, vai julgar, ele vai avaliar o processo, não falo julgar, né? Julgar é um termo pesado, ele vai avaliar o processo. O estudante não se engaja na atividade. Tem aquele aluno que se não engaja, né? Aquele cara que fica lá isolado no canto dele lá. Ele faz as coisas, mas ele fica isolado. Tem aquele que se envolve mais, né? Isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, porque esse trabalho em equipe, esse trabalho em grupo, tá? Ele é importante, principalmente para o momento que a gente tem hoje, tá? Então, olha só. Mas tem aquele aluno que gosta de ficar, né, no canto dele lá. Mas é importante a gente observar esse aluno que está né, lá isolado, por que ele não se engaja, por que ele não se envolve, né? Tem alguma questão lá que aí começa a surgir os primeiros pontos de alerta, por que o aluno não se engaja na atividade. Assim como também aqui em cima, o aluno não frequenta, por que ele não está frequentando as aulas, tá? Então, aqui no caso aqui do engajamento, vamos colocar aqui que o estudante, né, ele se engaja de forma eventual. Né? Lembrando que isso aqui eu estou fazendo de forma, parece aleatória, não, mas eu estou lembrando quem é meu aluno que eu estou fazendo nessa avaliação. O outro, pessoal, o outro critério, a evidência de aprendizagem, é um dos critérios mais importantes, tá? E essa avaliação, na verdade, ela tem mais peso no processo, até porque dois primeiros critérios, né, e níveis, eles complementam a terceira, e você consegue, de alguma forma, verificar se existe, né? Você tem como avaliar, você tem como verificar se esse aluno ele conseguiu, de fato, ele compreendeu o que foi passado de atividade, né? Ou se ele compreende as outras não consegue, né? Ou se ele sempre consegue compreender, mas de forma, né, né, eventual, e tem quase quase todas as atividades ele consegue entender o processo. E tem aquele aluno que realmente você vê que do início ao fim ele consegue entender tudo aquilo que é trabalhado, ele consegue, né, andar dentro daquele contexto que você propõe, né, de ensino na sala de aula. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, vamos supor que esse aluno, no caso aqui, ele consiga também colocar bem aqui. Apesar dele quase sempre, quase sempre frequenta, tá? O estudante, ele se engaja de forma eventual, ele não se envolve muito, mas ele está sempre lá presente, e ele consegue compreender o processo. Tem aluno assim? Tem. Tá? Se você verificar aqui, você consegue, na verdade, mapear quase todos os tipos de comportamento de aluno em sala de aula. E é essa avaliação que você faz. Tá. Quando você avalia esse ponto aqui, pessoal, quando você avalia, você vai salvar. Ah, tá. Esqueci de uma coisa importante aqui. Eu tenho que colocar o período, tá, pessoal? Foi bom aparecer aqui essa mensagem, né? Porque no caso aqui, quando eu vou fazer a avaliação, eu esqueci, né, de colocar a semana. Então, por exemplo, aqui, vocês lembram lá no início, quando eu cadastrei,
primeira semana e segunda semana, então eu vou cadastrar a segunda semana. Então, agora vai dar certo. Então, eu coloquei quase sempre frequenta, coloquei que ele sempre se engaja de forma eventual e coloquei que ele consegue compreender de início ao fim, tá? É importante sempre lembrar que eu tenho que dizer qual é a semana que eu tô fazendo a avaliação, porque, gente, eu posso ter uma avaliação e eu posso ter várias avaliações, eu vou chamar isso de interações, tá? Porque eu coloquei para chamar atenção desse ponto aqui, tá? Para chamar atenção da questão da semana. Pelo seguinte, o sistema, com uma interação, com uma atividade, ele consegue dar uma avaliação do aluno, tá? Ele consegue dar essa avaliação. É o suficiente? Talvez não, né? Eu posso ter várias interações. Posso ter primeira, segunda, terceira semana, quarta semana. Então, posso ter desde uma interação a várias, tá? O limite de interações, quem vai dizer é o professor. Então, não está limitado, tem que ser 10, tem que ser 5, tem que ser 6, tem que ser uma, tem que ser duas, tá? Tem que ser 20, tem que ser 100. O professor vai dizer com as interações que quiser. Qual é a vantagem de se fazer mais de uma interação? Acontece que quando você faz uma avaliação, pode ocorrer que o aluno ele não tem uma avaliação satisfatória, tá? E aí, nesse caso, quando o aluno não tem uma avaliação satisfatória, o ideal é que você faça mais outra interação, até que você consiga resgatar esse aluno, tá? De uma situação que ele pode estar na iminência de uma possível reprovação para ele constar de aprovação. Porque a ideia da escola não é reprovar. Tá? A ideia é que você possa fazer esse trabalho, né, de aprendizagem, dia a dia, e ao final do ano nós tenhamos o sucesso do aluno. Tá? O sucesso do aluno é o nosso sucesso, enquanto professor. Tá? Então, a ideia é trabalhar esse processo de dia a dia. Se tiver os casos que realmente não tem como resolver, claro que pode ter. Né? Se o aluno não veio de jeito nenhum, ou dele faltou, né, não houve informação, claro que não vai ter estado aprovado. Mas a situação é que o aluno veio, estava presente, o que é alguma situação, isso pode ser trabalhado. Essa é a ideia. Tá? A ideia do sistema é essa, é fazer esse resgate. Nós vamos ter os alunos aprovados, vamos ter os alunos também que não estão reprovados. Por exemplo, no caso aqui, quando eu clico em salvar, agora sim, passou, né? Passou porque eu coloquei o período. Olha só qual é o resultado que ele mostra aqui no sistema. Isso aqui é a tela final, né, da avaliação. Essas cores, azul, né, o verdinho e o amarelo, e tem o vermelho também, eles são, na verdade, espécie de faróis, tá? E, inclusive, eu coloquei as carinhas emoji aí, né, que também eles indicam aí o status desse nosso aluno. Então, por exemplo, o sistema lá, com aqueles três critérios, mais 4 possibilidades em cada critério, ele cria um sistema de resposta de 64 tipos de possibilidade de respostas, tá? Aí, pessoal, eu não vou mostrar aqui, porque não é objetivo nosso, existe um algoritmo por trás, tá? Que a gente desenvolveu, na verdade, a gente bateu para poder chegar nessa solução, que ele cria uma árvore de decisão dentro do sistema que ele consegue dar todas as respostas possíveis e justas de acordo com a avaliação que o professor faz. Matematicamente, o professor não vai ter que criar nota nenhuma, tá? Ele vai ter apenas que avaliar essa atitude e comportamento do aluno. O sistema gera nota, tá? Então, olha só, no caso aqui, como o aluno teve uma aprendizagem, a situação dele é aprovado, que eu posso colocar lá na situação final do Seguedu, que o aluno foi aprovado, né? Ou seja, ele está no nível de excelência, e se eu quiser colocar a nota dele é 100. Tá? Simples assim. Se você olhar aqui na avaliação, tá? O estudante, ele compreende, ele aprendeu, ele conseguiu desenvolver bem a atividade, tá? Ele é uma pessoa que quase frequenta, apesar né, ele quase sempre frequenta, as faltas dele talvez seja naquele limite de 5% que é dado por lei, que todo mundo adoece. Alguém pode adoecer, alguém pode ter eventualidade e nem ir para a escola. Mas não é uma situação ruim.
tá? No caso aqui do engajamento, ele está amarelo, e botei aqui até o cara aqui preocupado, porque a questão toda é assim, essa preocupação, na verdade, é porque, apesar dele ter sido aprovado 100%, mas não deixa de ser um ponto de atenção. Porque, olha só, o aluno se engaja de forma eventual, ele não cara muito de grupo. E, pessoal, isso precisa ser trabalhado, né? Por isso, colocar a questão, que eu trabalhar a questão de atitude e comportamento, ele é mais importante do que dar uma nota. Ou seja, eu estou provando aqui que o aluno tirou uma nota 100, mas ele tem um problema que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido, na verdade, ele precisa, na verdade, ser ajudado, que ele precisa trabalhar em equipe, tá? Então, aqui é um ponto de alerta. Então, o sistema ele consegue dessas respostas com relação a cada ponto desse para dizer o que a escola pode trabalhar. Então, eu estou avaliando, na verdade, aí, todas essas questões são importantes para a vida do estudante, tá? Então, essa é a situação final que eu chego com o meu aluno. Eu vou colocar uma situação para vocês aqui, eu vou repetir o processo aqui, para mostrar a vocês, vou avaliar esse aluno aqui, por exemplo, vou colocar aqui um aluno que ele não frequenta as aulas, tá? Ele se engaja de forma eventual, tá? E ele compreende de forma eventual, tá? Vou colocar o período, que senão não vai passar, segundo também. Vai ser aquele da primeira semana, na segunda semana também. É outro aluno, né? É outra característica, ele trabalhou as mesmas atividades, mas é uma outra característica aqui. Então, vou salvar. Olha só aqui a situação. Ele foi aprovado, né? Ele foi também aprovado com 50 pontos. Ele é regular, é aquele cara que está no limite. Mas ele está em estado de atenção. Porque ele conseguiu já passar, mas olha só, o estudante que não frequenta. Por que ele não frequenta? Ele se engaja também de forma eventual. Então, ele não consegue muito trabalhar com questão de grupo, né? Ele compreende de forma eventual, então ele consegue compreender alguns conteúdos, não. Então, apesar da aprovação que ele coloca aqui, ele consegue aprovação, mas ele está em estado de atenção. É por isso que é importante no processo eu ter outra interação aí, para que nessa outra interação eu consiga, na verdade, trabalhar, né, mais alguma questão em cima desse nosso aluno. Então, o que eu estou mostrando para vocês com esse sistema, deixa eu mostrar outra situação aqui, né? Deixa eu mostrar mais um aqui para eu passar aqui a palavra para o Gustavo. Aqui. Olha essa daqui, o aluno também não frequenta, ele se engaja de forma eventual, mas ele não consegue compreender. O que vai acontecer com esse aluno? Opa, mais uma vez esqueci aqui de botar a semana. Então, aqui. O que vai acontecer com esse aluno aqui? Ele vai aprovado. Tá? Esses 25 aqui é porque nós dividimos em 4 áreas, então é 25%, 25 pontos. O que acontece aqui é que o aluno está em estado de alerta total. Ele não frequenta as aulas e não consegue compreender, e não consegue se envolver. Temos que trabalhar esse aluno. E a ideia aqui, no caso aqui, pela proposta do sistema, não é aprovar, mas ele alerta quanto à reprovação. É preciso trabalhar essas questões para que ele consiga subir para um nível maior. Aí é por isso que é importante trabalhar outra atividade, né? Acompanhar esse aluno e, a partir daí, fazer com que ele saia desse status de reprovado, né, para um status, pelo menos, de aprovado, considerando os fatores aí que a gente acabou de elencar. Bom, gente, eu mostrei as possibilidades, como falei, o sistema tem 4 possibilidades de resultado. O reprovado, que é o pior dos casos, tá? E tem os 3 estados de aprovado. Tem o aprovado em 100%, quando ele consegue realmente estar bem em todos aqueles pontos, né? Ele consegue estar aprovado em 75% e em 50%.
tá? Até chegar aqui. O professor, né, você professor, quando vai avaliar, você está avaliando essas questões do aluno, e a partir daí você consegue compreender, tá, a situação do aluno. Detalhes, fica guardado, né, como resultado do aluno. E passe a trabalhar outras questões para que esse aluno consiga subir desse nível. O resultado final, gente, para a gente não alongar, é que nesse caso, essa avaliação é individual. A gente, no final do processo, de algumas interações, o professor ele vai começar a tirar listagem de quem está aprovado, né, quem consegue ir para, né, para um período seguinte, e os alunos que ficam nesse status, ele fica ainda com o professor até que ele saia desse status, tá? Exceto algumas situações realmente que não tem como resolver, no caso, o aluno se abandonou de alguma forma e não foi, né, verificado o que ocorreu, mas a proposta é essa, tá? A proposta exatamente está verificando todas essas questões junto aos nossos alunos para que ele possa, de fato, progredir. A ideia é que nós somos progredir, tá? Então, o sistema é essa, a parte pedagógica, a parte que o professor vai fazer é isso. Na minha explicação demora, porque, logicamente, vou explicar ponto por ponto. Eu vou estar colocando um tutorial a respeito disso aí, tá? Eu vou estar colocando mais algumas outras questões em termos de tutorial. A rede, né? A nossa equipe aí de assessoramento vai estar orientando também alguns pontos, algumas dúvidas a respeito disso aí. Mas em base, em ideia, em tese, do que nós discutimos, nós debatemos, foi isso que a gente encontrou como melhor proposta para a rede nesse processo aqui, tá? Gente, tem muita coisa aqui dentro. Aliás, como falei para vocês, o sistema não é complexo, é simples, desde que esteja o aluno cadastrado, o professor cadastrado. Aí tem um trabalho da escola, de administração, e tem o trabalho do professor, tá? O trabalho da administração da escola exatamente está verificando esse professor dentro do sistema, né, com o professor, com seus alunos. O professor está fazendo esse trabalho junto com o aluno, resgatando esse seu aluno, estando avaliando para dar essa listagem. No final aqui do sistema, ele vai gerar uma lista daquela sala, dizendo os alunos que estão aprovados e caso se esgote todas as possibilidades, tenha reprovado. A ideia é que a gente mostre uma lista de aprovados, inclusive com as notas ao lado, se o caso precisa de nota. Tá? Essa listagem vai ser entregue para a escola, né, para que depois resolva só esse resultado final junto lá ao sistema, lá ao Segueduc, ok? Essas questões, como vai ser essa finalização, eu acredito que a equipe de assessoramento já deve ter conversado isso com a rede, com os gestores, como é que é o processo. O importante hoje é mostrar como é a funcionalidade do sistema nessa parte do professor, que eu falei a vocês, de fato, o que vai estar sendo usado pela rede é essa parte aqui, tá? A outra parte que o Gustavo vai mostrar agora é a parte administrativa, como é que eu faço para as escolas cadastrar o aluno, cadastrar o professor, cadastrar a turma, tá? Como falei para vocês, as escolas que já estão com seus alunos cadastrados no Segueduc, enturmados, é alocado professor, essa já pode usar o sistema a partir de amanhã, se for o caso, tá? As escolas que estão só enturmado e cadastrados alunos, é preciso fazer uma associação do professor com a turma, tá? Porque, gente, dentro da nossa rede, nós temos as mais diversas situações de modalidade e etapa, né? Nós temos esse modular, seriado, nós temos o regular, e, e essas questões com relação ao modular ainda está sendo resolvido no sistema no Segueduc, mas as escolas de ensino modular, elas podem sim cadastrar seus alunos, a gente vai aparecer aqui no sistema para a gente fazer esse processo. O importante é que as escolas, né, os professores possam dar esse resultado aí, dos seus alunos, né, às escolas, tá? Então, essa é a proposta. Então, só revisando rapidamente, para você ver agora como é rápido quando eu sei usar o sistema. O professor entrou aqui com o login dele e senha, chegou nesse painel. O que ele faz primeiro? Exibir período. O que ele faz?
cadastra o período aqui, primeira, segunda, terceira, quarta semana, primeiro, segundo, terceiro trimestre. Cadastrou, beleza. Volta, o que ele faz em seguida? Exibir recurso. O que ele faz aqui dentro? Ele seleciona qual recurso que ele vai trabalhar com a turma dele, vai selecionar aqui. Clicou aqui numa das bolinhas aqui, presencial, não presencial, clica em salvar. Cada recurso que ele trabalhou aqui naquela semana e vai lá para dentro da turma dele. Beleza, selecionou os recursos aqui, salvou, volta. Tá? Aí ele vai lá depois que ele pega, cadastrou a semana, né, o período dele, seleciona o recurso, vai ver turma. No ver turma aparece o que? A turma dele. A primeira vez vai ter que migrar os alunos, tá? Na segunda vez não precisa mais migrar, a não ser que sinta falta de algum aluno aí. Vai ter que resolver como... Ou clica aqui para aparecer o aluno, se caso não apareça, a gente vai ver como cadastrar esse aluno, tá? O que ele vai fazer? Na semana, tá? Na semana que ele escolheu o recurso, ele trabalhou 3 recursos aqui nessa semana, ó. Nessa semana. Eu posso trabalhar só um recurso por semana, tá? Ele escolheu aqui 3 recursos para ser trabalhado, então ele vai fazer o que primeiro? Ele vai anotar o que ele fez com aquele recurso, ou seja, o que o aluno fez. No caso aqui da Bruna, eu passei a atividade dessa trabalhando, o que ela fez, a Bruna, né? Então, vai dizer, você entregou o roteiro para ela? Sim. Não entreguei. Mas ela fez atividade? Sim. Ou ela não fez atividade. O que eu fiz de feedback para ela? Eu peguei, depois que ela entregou a atividade, eu passei eu pedi para ela refazer a atividade, tá? E aí eu faço algum comentário, caso precise fazer um comentário a respeito disso aí. Depois que eu faço isso aqui, tá? Eu vou salvar, tá? E fica salvo aqui, registrado aqui no histórico da Bruna. O que eu faço em seguida? Eu vou lá, depois que eu faço todo o processo, que eu vi que ela participou, eu observei como é que foi a Bruna durante a semana, eu vou avaliar a Bruna, tá? Tá aqui a Bruna, eu vou pegar aqui, escolher qual foi a semana, e vou dizer aqui que ela é frequente de forma eventual, não, ela quase sempre frequenta, né? Ela é uma pessoa que está sempre engajada aqui e ela compreende. Então, beleza. Então, eu vou salvar aqui, né? E nesse dia, a aluna consegue ter o quê? Um resultado de aprovação, ou seja, se fosse uma nota de 75 pontos, tá? Ou seja, a situação dela está zero de bom. Ela está bem em todos os pontos, tá? Não chegou na excelência, mas está bom. Caso queira melhorar, pode ser melhorado o processo. Pronto, o sistema é isso, tá? Simples assim. Então, pessoal, a ideia do sistema é essa, tá? Eu vou pedir agora, claro que pode existir dúvidas, pode existir algumas questões aí. A gente vai estar, lógico, daqui para frente, tentando minimizar as dúvidas, né? Tô ouvindo também. Quem vai estar fazendo essa frente aí, a nossa equipe de assessoramento aí, tá? Juntamente aí com a Andréa, com a Helena, com a Elisângela, né? Capitaneada aí pelo Rian, né? E então essa que é a proposta aí. Então, assim, eu vou deixar essa parte aqui, que é do professor, tá? E eu vou pedir agora para que o Gustavo, né? Eu vou tirar minha tela, Gustavo. Tu vai compartilhar a sua tela? Sim, pode tirar daqui. Eu vou remover minha tela aqui para você remover, colocar a sua. Acho que o nosso secretário está aqui de volta aqui. Oi, Expedito. Oi, Oi, secretária. tudo bom? Tudo bem? Eu estava acompanhando, né, e assim eu vi alguns professores bastante angustiados com o sistema, e o Uhum. que a gente tem que tranquilizá-los, né, que nós não estamos chegando aqui para pedir para preencher todo esse período. Quem utilizou as fichas, quem utilizou a avaliação, quem conseguiu fazer esse processo de avaliação, nós, assim, estamos oportunizando, através do sistema, que a gente possa ter esse diagnóstico desse aluno, nesse processo avaliativo ao longo desse período,
dentro dessa ferramenta que vai possibilitar esse acompanhamento no contínuo curricular. Nós estamos pensando aqui num cenário de integração, vamos usar essa palavra, em um contínuo curricular de 2020 e 2021. E aí nós vamos olhar que nós temos realmente vários cenários, e até foi colocado aqui no chat, eu li algumas situações, escolas que não conseguiram acompanhar, alunos que não conseguiram acompanhar, alunos que não deram a devolutiva. Então, é exatamente nesse diagnóstico que nós precisamos chegar de uma forma bem sistêmica, né? E as normativas, elas estão aí para que a gente, de fato, possa verificar todas as possibilidades de recuperar a aprendizagem desses estudantes. E é para isso que nós estamos propondo esse diagnóstico através do sistema. Mas nada do que foi feito ao longo do ano, com as fichas de acompanhamento, com os processos avaliativos, ele vai se perder. Se o professor olha e diz, olha, eu já tenho o diagnóstico de todas as minhas turmas, eu já tenho todo o processo fechado, e é possível eu colocar o período de março a novembro dentro do sistema, com um resumo dessas atividades, isso para a gente vai ser extremamente importante, porque através desse acompanhamento nós vamos chegar àqueles estudantes que de fato não acompanharam e estabelecer um planejamento eficiente para 2021 que possa atender esses estudantes, tá, professores? Então, assim, fiquem tranquilos, ninguém quer aqui levá-los a trabalhar num recesso, nas férias, e lembrando sempre que nós estamos trabalhando em um contínuo curricular. Nós não estamos encerrando 2020, nós estamos integrando 2020 e 2021 para que a gente possa ter tempo de recuperar essas habilidades, essas aprendizagens que foram comprometidas ao longo da pandemia. Entendemos perfeitamente que o período ele é desafiador e esse não é o cenário ideal. Não é, nós gostaríamos muito de estar no cenário com nossos estudantes na escola, com nossos professores trabalhando, sabemos de todo o desafio que o professor tem, então a equipe da Secretaria de Educação continua à disposição de vocês nessa construção, então não se sintam ainda desafiados ou amedrontados com o sistema, ele realmente... No processo de explicação, ele parece ser complexo, mas quando a gente vai operacionalizar, ele é bastante simples. E eu volto a repetir, nada do que foi feito ao longo do ano será perdido. Nós só queremos ter esse diagnóstico para que a gente possa organizar o 2021 de uma forma que atenda e possa recuperar as aprendizagens desses estudantes, e isso que está descrito dentro das normativas, e nós tivemos agora, na semana passada, né, a homologação do parecer, que era 15, e acabou mudando o número para a resolução do Ministério da Educação, que possibilita a continuidade de forma híbrida em 2021, e aí a gente pode ter um planejamento diferenciado, tá? Então, a nossa equipe vai continuar dando as respostas para vocês aqui, mas eu fiz questão de retornar para tranquilizá-los quanto à questão do preenchimento do sistema e do apoio que vai ser dado, e nós não estamos colocando que o sistema precisa ser preenchido de forma semanal do início do período da pandemia até agora, não é isso, tá, gente? O que a gente precisa é enxergar aquele estudante que, de fato, não conseguiu acompanhar esse processo e quais foram as reais dificuldades que foram enfrentadas nesse período. E, para isso, a gente considerou a participação, os recursos que foram disponibilizados e as evidências de aprendizagem desses estudantes. Então, nessa perspectiva que nós estamos disponibilizando o sistema, mas fiquem muito tranquilos que tudo que vocês já fizeram não será perdido. Essa é mais uma possibilidade de muitas escolas, muitos professores não conseguiram
dar conta no SIGEDUC, não conseguiram dar essa devolutiva. E esse sistema, ele está integrado com o SIGEDUC, não será feito 2 trabalhos, aqui ou lá, tá? É uma possibilidade a mais, para além do que você ter que lançar todos os conteúdos de todo o material dentro do SIGEDUC, você vai poder utilizar dessa ferramenta em um cenário que é de flexibilidade e de excepcionalidade, tá? Então, a nossa equipe continua à disposição de vocês para dar as respostas. Nós estamos anotando aqui todos os questionamentos que surgiram aqui no chat para que a gente possa dar as devolutivas para vocês, tá? Obrigada. Desculpa, Expedito, ter interrompido aqui, tá? Obrigada. Por nada. Bom, vou deixar a palavra agora com o Gustavo, ele vai mostrar a parte mais administrativa, que é essa questão do registro, né, do aluno, do professor, né, da turma, caso ela não esteja no sistema. Mais especificamente, a questão das prefeituras, né, caso alguma prefeitura queira colocar suas escolas para trabalhar nesse processo de avaliação através do sistema, buscar esse registro através do sistema, a gente pode fazer esse registro diretamente aqui no sistema, como o Gustavo vai mostrar, como algumas ações também que a gente vai estar relacionando à questão do SIGEDUC, também a gente pode resolver utilizando essa pasta aí da parte do cadastro, tá? Então, vou deixar a palavra aí com o Gustavo para estar explicando exatamente como funciona o processo. Gustavo, com você. Bom dia a todos. Essa parte que eu vou mostrar ela é voltada basicamente para as escolas da rede municipais, mas também pode ser voltada para as escolas que não aparecem dentro do sistema e os alunos que não aparecem dentro do sistema do SIGEDUC, ou que na hora de puxar esse dado não tem esse retorno. A tela de login é a mesma para todos os usuários, todos os tipos de usuários. Isso aqui é um CPF de um professor, de um coordenador cadastrado de forma hipotética e ainda não foi repassado para as municipais. Então, isso aqui é só um modelo. Assim que entrar, a gente vai ter a visualização do nome do usuário e o município que ele está representando atualmente. Aqui vai ter a contagem exatamente das escolas em que ele está tomando conta, os professores e os alunos. Aqui no menu de escolas, a gente consegue visualizar qual é a escola que já foi cadastrada, visualizar as turmas que tem dentro dela, assim como a opção aqui de adicionar turma. Deixa eu voltar aqui, só para vocês acompanharem. Então, a gente tem um botão aqui na parte para adicionar a escola, que fica basicamente voltada apenas para colocar o nome da escola, e já que ela fica direcionada ao município e o usuário já está centralizado. Após a escola ter sido cadastrada, a gente já consegue ver as turmas e criar as turmas. Aqui a gente consegue visualizar que já tem algumas turmas. E a gente consegue visualizar os professores. Então a gente pode adicionar uma nova turma para essa escola. Vou colocar aqui turma teste. A gente pode visualizar qual é o ano que essa turma pertence. Vou dizer que ela é do 4º ano. E dizer qual é o turno a que a mesma pertence. Eu vou cadastrar. Após isso, ela irá aparecer bem aqui embaixo. A parte importante que eu vou mostrar agora é em relação a criar o professor, que é exatamente aquele professor que não está dentro do SIGEDUC e a gente precisa atrelar ele à turma. Então, também, a gente já entrou na turma, a gente já vai, nessa página aqui já vai exibir o nome da turma e a escola a que ela está atrelada. Após a gente entrar nessa página, nós iremos clicar em adicionar professor, em que essa tela aqui servirá basicamente de
um cadastro de um usuário no nosso sistema. Então, a gente vai especificar o nome, o e-mail, o CPF e a disciplina. Após isso, o professor ele já está cadastrado no nosso sistema. Eu vou até simular um cadastro aqui, para vocês acompanharem. Deixa eu preencher. Vou colocar o nome hipotético aqui. O e-mail. Esses dados são os dados obrigatórios para o cadastro dentro do sistema. O CPF e a disciplina. Lembrando que após o usuário cadastrado, o professor cadastrado, a senha será o mesmo que o CPF dele. Vou cadastrar. Pronto. O professor foi adicionado à turma. Deixa eu voltar aqui na escola. O professor já foi adicionado à turma. Ele já vai seguir o mesmo cronograma em que a mesma sequência que o professor Expedito explicou logo no começo. Ele vai ver a mesma tela com os alunos, com os requisitos, com os recursos, com os períodos. Vou adicionar um aluno agora para essa turma. Verifique que não tem nenhum aluno. Aqui, como esse aluno ele não faz parte do Segueduc, ele vai ser adicionado à parte. Então, esses dados eles não vêm direto do Segueduc, eles vão ser cadastrados a partir do sistema de monitoramento, em que envolve o nome, data de nascimento, CPF, nome da mãe, o telefone, CEP, logrador e o bairro. Essa parte aqui é a parte que vai alimentar exatamente o que o professor Expedito já apresentou no primeiro tópico, que é na questão do professor abrir a turma e visualizar esse aluno. É igual. Então, o mesmo sistema que a rede estadual vai estar vendo, que está utilizando, é o mesmo sistema que está sendo proposto para os municípios. E a parte da coordenação se resume a isso, ao cadastro o cadastro das escolas, o cadastro dos professores, o cadastro dos alunos, a alocação dos mesmos, tanto do professor, tanto do aluno, e o acompanhamento também em cima das escolas, dos alunos e de novo dos professores para saber como está o andamento do ano letivo, dessa continuidade. Então, eu vou passar a palavra para o professor Expedito. Se tiver uma dúvida, o professor Expedito pode levantar essa dúvida também, se ficou algo em aberto, e eu posso explicar se houver alguma dúvida. Acho que não, Gustavo. Como a gente já comentou a respeito do sistema, claro que nesse momento surgem muitas dúvidas, questionamentos a respeito, mas como a secretária bem falou, essa é uma proposta que a gente viu, até porque assim, nós temos um sistema que já está em pauta e, de alguma forma, a ideia é a gente tentar ajudar, na verdade, a questão da escola, ajudar o professor a fazer esse registro, né, de alguma forma. Então, como eu falei a vocês, vai surgir dúvida, claro, esse é o primeiro momento que nós estamos falando do sistema. Como a gente está explicando itens por itens, né, claro que demora esse processo, porque a proposta é exatamente mostrar qual é a finalidade de fato do sistema, mas a partir do momento que você utiliza, ele é extremamente simples o processo dele, porque
no caso, o professor ele vai ter essa oportunidade de estar fazendo todos os registros, né, junto ao aluno, né, exatamente aquele professor que realmente tem aquela responsabilidade, aquela preocupação junto ao seu aluno, ele vai fazer esse registro. Ele, não, ele faz, a pessoa sempre faz esse registro, né? E quando se pensou no sistema, exatamente pensando nessa possibilidade de registro, tá? Como falei a vocês, existe a parte mais pesada do sistema, que é a parte administrativa, que tem que ter esse registro, tem que ter o cadastramento do professor, tem que ter o cadastramento do aluno, da turma, da escola, tá? A gente, quanto né, proposta sistema, minimizou isso aí, né? O Gustavo trabalhou bastante nisso aí, de estar fazendo essa conexão aí, para estar fazendo esse ajuste, tá? Agora, como falei, isso em termos de sistema é o que a gente está propondo quanto secretaria. Os detalhes, né, esse ajuste, a própria equipe de assessoramento vai estar trabalhando junto nesse negócio, orientando com relação a isso. E, como falei, esse é o primeiro contato, isso fica gravado exatamente para que depois possa estar retornando para compreender a dinâmica do sistema em si. E, claro, caso seja preciso, a gente retorna, né, com a nova live, explicando todo esse processo, né, a parte de finalização. Mas, assim, eu espero imensamente que todos tenham compreendido a ideia do sistema, tá? Ele foge um pouco do padrão que está se acostumado, né, com as crianças que têm apto com relação à questão da avaliação dentro da escola. Mas, assim, professores, né, e coordenadores, a gente está com, não digo não a gente, não falo de questão de Secretaria de Educação, desde o 2017, né, talvez bem antes disso, vem se tentando buscar uma nova forma de trabalhar isso dentro da rede, né? Do ano passado para cá isso se tornou mais forte, né, com a questão da nova BNCC. O que nós temos que fazer é se adaptar a essa nova realidade que está, não é uma questão da Secretaria de Educação do Estado do Amapá, é uma questão de Brasil. Verifica pelo resultado dos IDEBs, né? Nossos resultados de IDEBs são simplesmente ruins, tá? E o professor, que na verdade acha que tudo isso é ruim, olha o IDEB e vê se aquilo representa você quanto professor de sala de aula. Então, a ideia é a seguinte, vamos olhar o nosso IDEB, vamos olhar o nosso aprendizado do nosso aluno, vamos fazer alguma coisa pelo nosso aluno. Então, a ideia, quando a gente traz isso, não foi à toa, isso foi reflexões, isso foi discussões em cima da nossa proposta, nosso referencial currículo amapaense, a nova proposta da BNC, trabalhar com habilidades de competência, tá? Que a gente traz nesse contexto. Então, há essa mudança, essa ruptura, né, que a gente estava acostumado no processo e mudar, isso realmente ele não é um processo tão simples, né? Tem pessoa que vai gostar, pessoa que não vai gostar, tá? Mas a questão nossa é que nós temos que estar preocupados com o futuro desses nossos alunos, né? Dessas pessoas que vão estar aí à frente, né, de cargo de decisão, vão estar à frente de alguma coisa que a gente vai estar lá, né, sentadinho lá, vendo o que estão fazendo. Então, é a oportunidade que nós temos de estar melhorando isso. Então, assim, gente, eu acredito que nós encerramos a nossa fala aqui, né, eu, Gustavo, agradecemos a participação de todos que tiveram nessa live. A gente não encerra o processo por aqui, isso é o início, tá? A equipe de assessoramento vai estar aí trabalhando firmemente para estar trabalhando todos os processos para que de melhor forma a gente possa estar equalizando nessa atividade que o professor fez com o que a gente tem em termos de proposta de sistema, para de fato a gente dar dar um resultado melhor. O nosso maior objeto e a razão de nós estarmos, né, atuando nas escolas, que é o nosso aluno, tá? Então, agradeço a todos, tenham um bom dia, tá? E até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. A todos agradeço.